noite. A crise no PSL. Deputado federal Eduardo Bolsonaro assume a liderança do partido na Câmara e destitui 12 vice-líderes. Caixa Econômica Federal antecipa calendário para saque de até R$ 500 do FGTS. E você vai ver também. Em Minas, avião de pequeno porte cai em área residencial de Belo Horizonte e mata 3 pessoas. União vai cobrir os gastos do trabalho de limpeza do óleo que atingiu as praias do Nordeste. As Forças Armadas e o IBAMA reforçam o trabalho de contenção das manchas de petróleo. Polícia de São Paulo desmonta a refinaria e apreende mais de 2 toneladas de cocaína em Nazaré Paulista, interior de São Paulo. A revolta social no Chile. Protestos nas ruas da capital Santiago já deixaram 11 mortos, edifícios e meios de transporte destruídos. 1.500 pessoas já foram presas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Começamos o Rede TV News de hoje com uma entrevista especial feita por Boris Casoy com o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Entre outros assuntos, o ministro falou sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e também para o cargo de líder do governo na Câmara. General Ramos, boa noite. Muito obrigado por sua presença. Eu agradeço em nome da Rede TV. Boa noite, Parece Boris. que o ambiente político no Palácio do Planalto, ou relativo ao Palácio do Planalto, está se desanuviando, ou não? Boris, primeiro queria registrar o privilégio, uma alegria enorme. Eu tive aqui ano passado, ainda estava no comando do Comando Militar do Sudeste. Você foi gentilmente um anfitrião para conhecer essa maravilha que é a Rede TV. Bom, mas respondendo diretamente sua pergunta, desde que ocorreu esse fato, as pessoas que procuram serenar ânimos, procuram atenuar as diferenças, vêm trabalhando, muitos dentro do próprio partido, alguns mais próximos que têm ligações. E hoje pela manhã, agora há pouco, nós vimos que foi divulgado um vídeo do delegado Valdir, que eu tinha colocado anteriormente, seria uma grandeza, um ato de grandeza da parte dele, e pelo visto parece que ele adotou essa postura para buscar um entendimento entre as duas partes. Mas eu gostaria de destacar, como nós falamos agora há pouco, antes de entrar no ar, eu sou o ministro da Articulação Política. A minha obrigação é trabalhar nas pautas estruturantes, as pautas de Estado, nas reformas, como foi a da Previdência, como está sendo essa semana, se Deus quiser, será aprovada no Senado, o Pacto Federativo que está vindo aí, nosso guerreiro Paulo Guedes com vários planejamentos com projetos a serem apresentados. Essa parte do PSL, na realidade, impacta, lógico, seria inegável em dizer que não, mas é um problema do Partido Social Liberal, o partido do PSL, que é o partido do presidente. Do presidente. Aliás, fala assim que ele pensa em sair do partido. Boris, vou lhe ser sincero, nas interlocuções, ele está nesse momento no Japão, ou na China, já chegou na China, não sei, ele não comentou comigo, ele não, até porque nós conversamos muito dessa pauta da parte política, ele em nenhum momento comigo ele falou, eu realmente estou sendo sincero, não tocou nesse assunto. O senhor acredita que ele permaneça no PSL? Boris, olha, eu conheço o presidente há muitos anos, uma coisa que eu passei a respeitar mais, assim, intensamente, é o feeling político dele, a perspicácia, a capacidade que ele tem, coisas até que lá atrás, durante a campanha, eu muito, assim, discretamente, que eu estava na ativa, eu dizia, falava na época, Jair, isso, aquilo, ele ia numa outra direção e ele estava certo. Então eu acredito que nesse momento, dentro dessa sua perspicácia, essa capacidade que ele tem da política, ele é um presidente que chegou lá por causa disso, eu acredito que ele vai tomar a decisão certa, mas eu não tenho a resposta para isso. Ele pensa em manter ou desiste da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington? Eu até agradeço a sua pergunta, porque alguns repórteres têm me perguntado, essa situação do Eduardo está sendo colocado para ser o líder do PSL, e aqui eu abro um parênteses, que não foi a indicação, as pessoas podem não acreditar, mas eu estava só como observador do momento,
quando os deputados estavam reunidos na minha sala, lá em cima, no quarto piso, não foi no gabinete presidencial. E quando os parlamentares apresentaram o nome que eles queriam, que era o Eduardo, o presidente inicialmente ele refutou de imediato. Ele disse que não, era o filho dele, não dizer, e aí os deputados o convenceram. O deputado Eduardo estava calado, não falou nada, ele acabou aceitando. Como eu estou dizendo, é temporário. Caso isso se concretize, estão no momento, os acontecimentos estão se desenrolando, não há nenhum impedimento, porque se é temporário, ele pode daqui a um mês não ser mais o líder. E aproveito também a oportunidade, algumas pessoas me perguntam se o Eduardo foi uma indicação correta ou não. Eu tive o privilégio de ser adido militar em Israel por 2 anos. Convivi na Embaixada Brasileira de Tel Aviv, foi uma experiência maravilhosa. Pelo que eu vi, o que o embaixador faz, o Eduardo tem plenas condições, até porque toda a estrutura que existe vai dar as condições em alguma área técnica. Fora isso, o que precisa é relacionamento, é ter a capacidade da simpatia que o Eduardo tem. É o deputado com mais votado no estado de São Paulo, com muitos votos, acho que do Brasil. Então, ele reúne condições. E eu acredito que se essa coisa for atenuada, essa crise entre aspas do PSL, e um novo líder surja, não há problema nenhum. O momento realmente agora eu acredito que está um pouco suspenso. Ministro, os filhos do presidente mais ajudam ou mais atrapalham? Boris, eu tenho 2 filhas, né? Todos nós que temos família sabemos que os filhos são as coisas mais caras que nós temos. Dizer que os filhos têm que se isolar do presidente é uma mentira. As pessoas falam que política é igual futebol, todo mundo quer dizer que entende alguma coisa. Eu sou sincero, são os filhos do presidente, o presidente os ama, tem um carinho especial e eu acho que eles não atrapalham. Faz parte dessa interlocução, é natural, eles conversam com o pai. São os filhos que ele os pegou desde criança, os acompanha. Como é que ele vai ignorar ou dizer que não está ouvindo os filhos? Então faz parte. General, o senhor vem da ativa do Exército, de um comando importante em São Paulo. Eu amei muito São Paulo. E fica a seguinte dúvida. A sua instituição é uma instituição firmemente hierárquica. É verdade. Então, uma ordem é uma ordem. E o senhor entra numa instituição, o senhor lida com uma instituição que é exatamente o oposto, onde tudo é discutido e tudo é discutível, os recuos e os avanços obedecem a outro tipo de estratégia. Como é que o senhor está se adaptando a essa vida? Essa pergunta é muito interessante. Eu quero dizer o seguinte, das experiências que eu tive, Haiti, Olimpíada, Copa do Mundo, ocupação da comunidade da Maré e por aí vai, eu também ouvi os meus oficiais. Qualquer general ele tem o seu estado maior. Mas é lógico, é dada uma ordem depois de ouvir e essa decisão é cumprida fielmente. Na política também existe as conversas, as opiniões, o debate democrático. Eu tenho aprendido muito e entendo que são 2 coisas diferentes, mas muito do ensinamento que o Exército me proporcionou, superando crises, dificuldades ao longo da minha vida, me capacitou para agora estar nesse meio político, que eu vou lhe confessar, muito interessante. E o toma lá da cá? Não tenho, eu até já tive a oportunidade de dizer, já tenho estudado. O militar tem uma característica, o que ele não sabe, ele vai estudar. Em outros países, as ferramentas da articulação política são recursos e são os cargos, né? Então, os recursos estão previstos na Constituição, são constitucionais, na Lei de Orçamento Anual, sejam os recursos impositivos ou extraordinários. O deputado é eleito pelo seu estado, por uma região. Então, nada mais do que justo que, ao chegar no governo, ele tem previsto na Constituição as emendas que ele pode destinar para aquela região, visando escola, visando hospitais. Então, é previsto, né? Sejam as impositivas ou extraordinárias, quando sobra um caixa, como se fala. E os cargos, Boris, é a mesma coisa. O governo passado tinha uma linha de pensamento, uma ideologia, e tem pessoas, não sei se você sabe, né? O presidente tem que ser dito, eu vou repetir isso, Boris, até onde eu puder, ele teve a coragem moral muita gente não acreditou, que ele não deu os ministérios, tipo como era chamado presidencialismo de coalizão. Então ele pegou e deu para pessoas técnicas, está aí o nosso ministro Tarcísio, Sérgio Moro, Tereza Cristina e vários outros, né, cumprindo muito bem o seu papel. Mas no passado se fechava com o partido X ou o partido Y.
E o Ministério, tirando os cargos que não se mexem, que são os servidores federais, nós temos cerca de 13, 14 mil, nós estamos fechando esse número, de cargos comissionados. Então, seja em Brasília ou no Brasil todo. Um exemplo, o Ministério da Agricultura, ele tem em Brasília os seus cargos, que pode indicar alguém, e no Brasil todo, tem o IBAMA, INCRE, por aí vai. Se tem um elemento, um caso do DENIT, infraestrutura, tem um elemento que foi indicado lá, nada contra, durante o governo do PT. Ele tem o posicionamento de auxiliar cidades com prefeituras do PT. O governo atual é do Bolsonaro. Então, existe um alinhamento de como tem que ser feitas as coisas. Ele vai enviar recurso. Esse elemento tem que estar alinhado. Então, se não é um cargo de servidor federal, a gente chama de espaço democrático. Não há nada de toma lá da cá. O parlamentar apresenta o nome, passa por um processo criterioso, muitos nomes não são aceitos porque não está no nível técnico esperado, tem que ter preparo para ocupar esse cargo. E estando tudo certo, é um espaço político de um governo anterior. Para dar um exemplo, os elementos que nós exoneramos são de parlamentares que às vezes não foram nem eleitos, mas estão lá por indicação política. Então há uma troca, não é o toma lá da cá. Ministro, como é que o senhor vê a parte administrativa propriamente dita do governo Bolsonaro? As coisas estão andando da maneira desejada? Bora, isso aí vamos dizer assim, que não me tira o sono, graças a Deus eu durmo bem, mas às vezes me dá uma agonia, eu fico numa expectativa, por exemplo, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo de bom no governo, na parte econômica principalmente. Por exemplo? A reforma da Previdência, se Deus quiser, eu tenho conversado com os senadores, eles terão a grandeza de aprovar essa semana. A pauta da liberdade econômica foi desonerada, a seção onerosa, a taxa Selic está 5,5%, o GAES, o órgão que controla os empregos, desde 2013 não havia uma contratação tão grande como está acontecendo esse mês. A medida provisória do Zika vírus, as crianças que sofreram essa fatalidade dessa doença, têm agora uma pensão vitalícia, a desoneração na área econômica, então tem várias coisas acontecendo, o mercado está reconhecendo isso. A taxa de inflação sob controle, é o que eu tenho dito, a nossa economia, ela está de uma maneira gradual, sustentável. O Paulo Guedes tem feito explanações brilhantes, é a primeira vez que a economia começa a dar sinais sem o dinheiro público. Então é uma coisa que vai ter longo prazo isso aí, se Deus quiser. Ministro, passada essa fase da reforma da Previdência, o que há no fundo do túnel? Nossa. Que perspectivas o governo vê? Existe um planejamento para esse futuro? Sim, porque a acusação é de que não há planejamento. Não, nós temos o Pacto Federativo, né? A medida de saneamento para poder investimentos, tem várias pautas econômicas. Aliás, essa semana, está nos vários noticiários, meios de comunicação, o Paulo Guedes terá reuniões com o Rodrigo Maia, que também tem sido um grande parceiro, uma pessoa que tem um espírito público. As críticas de todo mundo, eu estou agora sob intenso fogo, né, Bora? Descobriram, eu acho que eu estava meio escondido. Não, porque o presidente está pensando em nova articulação, é tudo especulações. Então, o Rodrigo Maia tem, eu já disse a ele pessoalmente, ele vai ter um papel na história, o próprio Alcolumbre, o senador Alcolumbre. Então, o Paulo Guedes vai procurá-los para, depois da reforma da Previdência, se Deus quiser aprovado na quarta-feira, dar continuidade. Temos aí pouco tempo, né, 2 meses e meio praticamente, mas eu estou muito esperançoso, não só para esse final de ano, como para o ano que vem. Ministro, muito obrigado por Eu que sua agradeço, presença. um privilégio estar nessa até bancada. uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado a todos. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário para saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco. Com a mudança, todos os trabalhadores com direito vão poder realizar a retirada do dinheiro em 2019. Mas a data limite continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, foi alvo de uma ação da Polícia Federal. O parlamentar é suspeito de integrar um esquema de desvio de recursos em fundo de pensão.
Agentes da Polícia Federal amanheceram no gabinete do deputado federal Sérgio Souza, no Congresso Nacional. Além de Brasília, a Operação Gran Bazar cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A operação foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, que tiveram como base a delação premiada de um operador financeiro, Sérgio Souza teria recebido mais de 3 milhões de reais para impedir a convocação e o indiciamento de algumas pessoas pela CPI dos fundos de pensão. Entre 2015 e 2016, Souza foi o relator da CPI que apurou irregularidades em previdências complementares de funcionários de estatais e servidores públicos. Na época, a CPI investigou fundos de previdência ligados aos Correios, Banco do Brasil, Petrobras e Caixa Econômica Federal e foi concluída em abril de 2016. Além do parlamentar, a operação teve como alvo outras autoridades públicas, empresários, operadores financeiros e um advogado. Além de autorizar as buscas, o ministro Celso de Mello decretou o bloqueio e sequestro de bens, móveis e imóveis do deputado. Em nota, Sérgio Souza disse ter sido pego de surpresa, mas está tranquilo e à disposição da Justiça para esclarecer os fatos. A crise no PSL causa guerra de listas na Câmara dos Deputados para a definição do líder do partido na casa. A última indicação validada dá o posto ao filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, que já tomou sua primeira decisão como líder. No final da tarde, Eduardo Bolsonaro destituiu 12 vice-líderes do PSL na Câmara. Na semana passada, a disputa entre Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, já tinha causado uma série de trocas na liderança do partido na Câmara dos Deputados. Hoje, ainda pela manhã, a disputa continuou. O líder do governo, Vitor Hugo, apresentou uma lista destituindo o delegado Valdir do posto de líder e colocando Eduardo Bolsonaro no lugar. Para que haja a troca dos nomes, basta que a lista de indicação tenha 27 assinaturas. Como o documento era assinado por 29 deputados, a Secretaria da Mesa da Câmara reconheceu Eduardo como o novo líder do PSL na casa. Apesar da vitória, o grupo de Bolsonaro conteve as comemorações, já que um acordo feito mais cedo entre Luciano Bivar e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, previa uma trégua entre os dois lados. Por causa disso, Eduardo evitou falar como líder e até reconheceu a tentativa de Bivar de acalmar os ânimos. Acho que pode ser vista dessa maneira. Do meu lado também, não tem rancor nenhum. Aqui nós somos políticos. O político ele não faz o que ele quer. Político é a arte do possível, né? A gente está tentando colocar panos quentes desde ontem à noite, já estou sem falar nada em rede social. Vitor Hugo negou que houvesse acordo e o discurso de Eduardo oficialmente como líder só veio horas mais tarde. Não queria ser líder, mas o meu nome foi o nome que angariou o maior número de apoio dos outros deputados. E é por isso que eu topei esse desafio. O próprio delegado Valdir reconheceu a derrota. Venho a público fazer um esclarecimento. O meu partido, o PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Ainda assim, o grupo aliado a ele e a Bivar protocolou uma nova lista tentando reconduzir delegado Valdir ao cargo. No entanto, até o fim da tarde, essas assinaturas não tinham sido reconhecidas e Eduardo Bolsonaro continuava como líder. A disputa interna do partido já teve reflexos nas votações da Câmara e quase prejudicou o governo. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, afirmou que os trabalhos seguirão independentemente do governo ter ou não uma base de apoio. Esse não é um problema da Câmara, do presidente da Câmara, né? Se eles vão continuar disputando a liderança ou não, esse é um problema do PSL. Nós vim aqui hoje também com o objetivo de deixar claro que nós continuamos com a nossa agenda de modernizar a Câmara, de modernizar o Estado brasileiro, fazer esse país voltar a crescer e reduzir desigualdade. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje ao Japão para uma viagem de 12 dias à Ásia e ao Oriente Médio. O presidente ficará hospedado em Tóquio até quinta-feira. Hoje não houve compromissos oficiais, mas amanhã à tarde, Bolsonaro irá participar da cerimônia de sucessão imperial do Japão e à noite de um banquete oferecido pelo imperador.
A viagem de Bolsonaro ainda inclui visitas à China, Emirados Árabes Unidos, Doha e Arábia Saudita. Vamos ver a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana foi com queda de temperatura em áreas do sudeste do Brasil. Em São Paulo deu uma boa esfriada e o tempo continua instável amanhã, na quarta-feira também. Tem previsão de chuva fraca, isolada e temperaturas ainda mais amenas, máxima de apenas 24 graus. Na quinta-feira volta a esquentar, a temperatura chega aos 28 graus, o tempo abre mais, mas pode ter chuva forte aí a partir da tarde. E o tempo fica bastante nebuloso, carregado, com chuvinha em toda a faixa leste aqui de São Paulo e também em áreas do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, cariocas terão aí uma terça-feira chuvosa, de tempo carregado. Na quarta-feira, a chuva diminui e a máxima chega ainda aos 28 graus. Agora, em Belo Horizonte, depois de um longo período de estiagem, de tempo seco, tem alerta de temporal nos próximos dias, chuva forte, máxima entre 27 e 28 graus. E olha, o final de semana teve bastante chuva, a gente vai ver imagens aí lá em Brasília. O temporal veio acompanhado de muito vendaval na cidade de Planaltina. Agora, em Manaus, o temporal causou estragos pela cidade. A gente vê aí árvores que caíram. O que acontece é que a gente tem aí um corredor de umidade entre o norte do Brasil até o sudeste. É a zona de convergência que está provocando chuva forte aí, desde o Amazonas, passando pelo centro-oeste até áreas do sudeste, como no Espírito Santo, pegando a capital Vitória. Estão na rota desse temporal chuva forte a qualquer hora do dia amanhã, Porto Velho, Cuiabá e também Brasília. Nada de chuva, o tempo fica firme, seco e ensolarado entre o Mato Grosso do Sul e boa parte aqui do sul do Brasil, pegando principalmente o Rio Grande do Sul. Embora o tempo fica firme aí, com sol o dia todo, as temperaturas ficam mais baixas em relação ao restante do Brasil. Porto Alegre com mínima de 14 graus, não passa de 22. Em Curitiba, mínima de 15, máxima de apenas 21 graus. Tempo firme também em boa parte do nordeste do Brasil, principalmente pelo interior, o tempo fica seco. Agora, São Luís e Fortaleza, pode ter chuva pela manhã, depois o dia abre, o sol aparece, a máxima chega aos 31 graus, faz 34 em Macapá, 32 em Manaus e também em Salvador, com tempo firme aí. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Qualquer dúvida é só clicar no site da Rede TV. Até amanhã. Tchau, tchau. A Marinha revelou que a União vai cobrir os custos do trabalho de limpeza do óleo que atingiu a região nordeste do país. O último relatório do IBAMA aponta que o óleo já atingiu 201 localidades de 74 municípios no litoral nordestino. Um levantamento em produção pela Marinha vai apontar quais navios passaram pela costa brasileira, inclusive além do limite de 200 milhas náuticas, para tentar identificar a origem do desastre ambiental. Além disso, 5.000 agentes do Exército vão se juntar à força-tarefa desenvolvida pelo IBAMA, Marinha e Aeronáutica nas ações de contenção do óleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é um entrevistado de Boris Casoy no programa É Notícia, que vai ao ar à 00:30 de quarta-feira. O assunto principal, as manchas de óleo que atingiram o nordeste do país. Entre outros temas, Salles falou dos esforços do governo na tentativa de localizar as manchas e minimizar o impacto ambiental. O IBAMA possui um avião bandeirante com um sistema de radar bastante avançado, colocado na parte de baixo dele, chama-se Poseidon. Esse avião do IBAMA, o Poseidon, ele está voando a costa brasileira em zigue-zague desde o início, desde setembro. Está fazendo, desce a costa e sobe. Também não identifica, porque esse óleo vem por baixo, como eu já disse, ele vem no sistema subsuperficial. Aeronaves da Força Aérea, que tem radar também, não identificam. Então é um trabalho bastante difícil de você prever onde vai tocar na costa, porque nenhum dos mecanismos tecnológicos disponíveis consegue identificar a mancha. Na sua opinião, é possível que essa mancha desça para o sul do país? É possível porque as correntes marítimas elas mudam, né? E elas podem levar esse óleo para outras localidades. Se o óleo estiver diminuindo já em razão daquele volume elevado que já foi retirado, sobra pouco óleo para que as correntes transportem. O problema, como eu disse, é que nós não sabemos o volume de óleo que foi despejado no mar. Portanto, soma-se a isso a questão das correntes marítimas, não é impossível dizer que ele toque outros locais.
Mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidas em uma refinaria em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. 2 pessoas foram presas. Essa é uma das maiores apreensões já feitas no estado. A droga era preparada neste sítio, afastado, em meio à mata. A polícia chegou ao local na tarde de ontem, após uma denúncia anônima. Dentro desta sala estavam os sacos com a cocaína pura. A droga era misturada e separada em tabletes menores. De acordo com os investigadores, o material era colocado em pacotes com identificações dos grupos de traficantes que distribuíam a cocaína em São Paulo e na região metropolitana. No total, 2.200 quilos de cocaína foram apreendidos. 1 tonelada de produtos usados na fabricação da droga também foi encontrada. Vai mandar para a perícia para checar, para verificar que tipo de insumo, porque normalmente eles utilizam cafeína, lidocaína, então a gente vai apreender esse material também, porque eles adquirem a pasta base e misturam para dar mais volume à droga. E, então todo esse material está sendo trazido para cá para que seja encaminhado para exame toxicológico. 3 dias após a morte de 4 bombeiros no combate a um incêndio em um prédio no centro do Rio de Janeiro, o local apresentou novo foco e corre o risco de desabar. Parecia que o pesadelo de sexta-feira havia acabado. Mas a tragédia, que terminou com 4 bombeiros mortos, ainda deu sinais de que pode não ter chegado ao fim. Logo cedo, uma fumaça foi percebida pelos vizinhos, que acionaram a central de atendimento. Esse tipo de situação ele é comum devido ao tipo de material que queimou, que é madeira, né? Então a madeira ela queima na profundidade, deixando resíduo. Esses resíduos acumulam temperaturas, que chamam de brasas, né? Que podem fazer uma reignição com um determinado tempo. Desde as 7h40 da manhã, os bombeiros trabalham no 3º andar, onde hoje um novo foco de incêndio começou. Os bombeiros pediram para que nós, jornalistas, nos afastássemos até da área interditada, porque o prédio corre o risco de desabar. A whiskeria tinha um alvará de funcionamento emitido pela prefeitura há 20 anos. O promotor da casa disse que havia extintores e um bombeiro de plantão na última sexta-feira. Isso porque 3 semanas antes houve um problema na rede elétrica. Deu problema no micro-ondas e não tem nada, porque o micro-ondas, a cozinha fica na parte, no subsolo. Onde aconteceu o problema foi no terraço. Foi, na verdade, no último andar. Então, um fato não se relaciona com o outro. Ontem, a Polícia Civil realizou uma perícia por cerca de 3 horas no prédio. O fogo teria começado no depósito do estabelecimento, mas a causa ainda está sendo investigada. Esse dia chegou muita mercadoria no depósito. Então, a gente não sabe exatamente se foi um curto elétrico. Tudo está sob perícia. A casa está colaborando de todas as formas para que a polícia entre, para que a Defesa Civil entre. Os 4 militares mortos no combate às chamas foram sepultados neste fim de semana. O laudo preliminar aponta asfixia por fumaça como causa da morte. Segundo os bombeiros, os outros 2 militares que estavam internados já receberam alta. A polícia ainda quer ouvir os outros agentes que trabalharam na ação. 3 pessoas de uma mesma família foram presas em Guarapari, no Espírito Santo. Além de acusadas de maus tratos a animais, elas são suspeitas de venderem linguiça feita com carne de cachorro. As embalagens estavam nas margens de um rio da cidade de Guarapari, região metropolitana de Vitória. Elas foram encontradas por moradores. Olha só, carcaça de bicho dentro do saco de ração, morto, olha. A população denunciou. A polícia descobriu que os sacos plásticos saíram de uma residência bem próxima ao riacho. Ao chegar no local, a vigilância sanitária e os policiais encontraram mais sacolas com carcaças de animais. Foram encontradas assim no porão 5 carcaças dentro de saco, mas já estavam em período de decomposição já há algum tempo. Na casa onde vivia uma família, foram encontrados mais de 50 bichos. Um local totalmente insalubre, sujo, né, com muitas fezes e urina, e animais com baixo peso, né, animais com muita fome. Pai, mãe e filha foram autuados por maus tratos a animais e manter animal silvestre em cativeiro sem autorização, mas podem responder por mais crimes. A polícia suspeita que eles comercializavam carne de cães em feiras livres de Guarapari. Há denúncias de que a família também fazia linguiça com carne de cachorro.
A legislação brasileira não permite a comercialização de carne de cachorro para consumo humano. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Os animais resgatados foram levados para o Centro de Zoonoses de Guarapari e logo estarão disponíveis para adoção. 3 pessoas morreram e outras 3 estão internadas em estado grave após a queda de um avião monomotor em uma rua movimentada de Belo Horizonte. O repórter Rodrigo Cabral fala ao vivo do hospital onde estão internados os sobreviventes deste acidente. Boa noite, Rodrigo. Quais são as atualizações? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. O pronto-socorro aqui de Belo Horizonte não confirma o estado de saúde dos feridos, mas, segundo informações repassadas aos familiares que acompanham tudo aqui da porta, os 3 homens que foram trazidos para cá estão em estado muito grave. A situação mais delicada é a do piloto da aeronave. Alan Duarte de Jesus Silva, de 29 anos, teve quase 100% do corpo queimado. Alan é piloto há 10 anos. Ele foi contratado para esse voo de hoje pelo dono da aeronave, Israel Campras dos Santos, de 33 anos, que também está internado com queimaduras em 30% do corpo. O outro ocupante, identificado apenas como Tiago, tem 32 anos e teve cerca de 55% do corpo queimado. Esse hospital aqui é referência em todo o país no tratamento de pessoas com queimaduras. Entre os mortos nesta tragédia estão o 4º ocupante do avião, Hugo Fonseca da Silva, de 38 anos, e 2 pessoas que estavam em um carro estacionado na rua quando foram atingidas pelo monomotor. Pedro Antônio Barbosa e Paulo Jorge de Almeida eram vizinhos e estavam de passagem na região. Em 6 meses, esse é o 2º acidente aéreo com mortes na mesma rua. Nós acompanhamos durante todo o dia o desespero, o medo dos moradores que são vizinhos do aeroporto Carlos Prates, administrado pela Infraero e que funciona apenas para escolas de aviação, empresas de manutenção e pousos e decolagens de aeronaves pequenas. Acompanhe na reportagem. Este vídeo mostra o momento da decolagem. O avião parte do aeroporto Carlos Prates. A queda acontece cerca de 40 segundos depois, a menos de 1,5 km da cabeceira da pista. A aeronave perde altitude rapidamente. Após a explosão, uma espessa coluna de fumaça preta toma conta da região. O avião caiu nesta rua do bairro Caiçara e atingiu 3 carros, entre eles o de Dardânia, que deixou o veículo estacionado em frente à academia onde trabalha. Não tem como sair daqui não, Alan. A gente estava treinando, né? Aí no 3º andar da academia, a gente já viu o avião vindo de lado, caindo, e abriu o paraquedas. Depois disso, só escutar uma explosão, muito fogo, gritaria, e foi isso. Marcos Vinícius estava na janela do apartamento onde mora e também viu tudo de perto. Vi na hora que o avião fez uma curva fechada para a esquerda aqui e alinhou para cair aqui na rua. Se ele continuasse reto, ele ia cair em cima do posto de gasolina que tem na rua de baixo. No total, 3 pessoas morreram carbonizadas e outras 3 ficaram gravemente feridas. O combate a incêndio é minucioso, a gente vai revirando ali, verificando se não pode ter ninguém. E nesse combate a incêndio a gente verificou 2 vítimas, uma nos destroços da aeronave e uma vítima dentro de um veículo. Antes da chegada dos bombeiros, alguns moradores tentaram aliviar o sofrimento dos feridos. Pedindo para tacar água neles, que estava todo queimado, né, machucando muito. Então eu coloquei eles aqui para dentro de casa e a gente foi jogando água para ver se aliviava um pouquinho a dor deles, né? Daqui desse ponto a gente vê o que sobrou da aeronave e os 3 veículos que foram atingidos. O cenário é de total destruição. Um pesadelo para os moradores que viram pela 2ª vez neste ano um avião cair na mesma rua. Há 6 meses, a queda foi a poucos metros do local do acidente de hoje. O piloto morreu carbonizado e o avião também havia saído do aeroporto Carlos Prates. Nos últimos 7 anos, foram registrados 8 acidentes aéreos na região. Vizinhos pedem o fechamento do terminal, que também é utilizado por escolas de aviação. Eu saio aqui, às vezes com o carro, a gente fica olhando para cima, porque eles passam o tempo inteiro e às vezes passa baixinho. Incomoda a gente o tempo inteiro, mas a gente faz abaixo-assinado, mas não faz nada, né? Porque não interessa a quem realmente poderia tirar, né? O avião que caiu hoje foi fabricado em 2007 e estava autorizado a voar apenas para serviços aéreos privados.
Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos estiveram no local e constataram que o modelo não tinha caixa preta. O equipamento com as informações de voo não é obrigatório nesse tipo de aeronave. Mesmo com o incêndio, alguns documentos foram recuperados. No Ceará, a perícia forense iniciou as investigações para apurar as causas do desabamento do edifício Andréa, que deixou 9 pessoas mortas. Hoje pela manhã, equipes da Defesa Civil continuavam no local trabalhando na retirada dos destroços da tragédia. Durante o fim de semana, pelo menos 3 casas que ficam próximas ao prédio foram vistoriadas. Equipes da perícia forense estão coletando objetos das vítimas no local para ajudar nas investigações. Até agora, 18 testemunhas já prestaram depoimentos para o inquérito policial sobre o caso. O edifício Andréa tinha 7 andares e desabou no último dia 15. As buscas por sobreviventes duraram 5 dias e os 2 últimos corpos foram retirados no sábado. 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. O prédio era antigo e a reforma havia começado no dia da tragédia. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que as pilastras estavam com problemas estruturais. Os advogados da empresa responsável pela obra, Alfa Engenharia, informaram que os engenheiros se apresentaram espontaneamente para prestar depoimento à polícia e que estão colaborando com as investigações. O Rede TV News volta em 1 minuto. Muitas vezes os agressores não deixam suas vítimas em paz. E sua melhor defesa é o SOS Mulher, um aplicativo criado pela Polícia Militar de São Paulo. Prazer, doutor. Quando a mulher em perigo aciona o aplicativo em seu celular, o atendimento é priorizado e rapidamente uma viatura é deslocada para o local de chamada. Capitão Pani, quem tem direito a usar? Todas as pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário no estado de São Paulo estão habilitadas a acionar a Polícia Militar de maneira emergencial através do aplicativo. É um verdadeiro grito de alerta. Em caso de perigo ou risco, aperte o botão. O aplicativo SOS Mulher é um serviço que eu faço questão de destacar. Começou hoje em todo o país a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema deste ano é a bioeconomia. Em Brasília, a abertura do evento contou com a participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Até domingo serão mais de 5.000 atividades. O Daniel fez questão de trazer o filho de 4 anos. O que é que você quer ser quando crescer? O que é que é mesmo? Astronauta. Qual é o nome do seu robô? Osminho. Qual a ideia de um evento como esse? Como que ele pode ajudar o país? Bom, primeiro que um evento como esse daqui, ele traz as pessoas para próximo da ciência e tecnologia, traz a ciência e tecnologia para próximo das pessoas, de maneira a desmistificar aquela questão. A pessoa olha em ciência e começa a imaginar lá um pesquisador de jaleco, um laboratório, em um lugar, fazendo alguma coisa que ninguém entende, ele também não fala com ninguém. E para ilustrar ainda mais a bioeconomia, essa daqui é uma maquete de aquaponia para agricultura familiar. Então aqui, através do sol, é possível produzir peixes, vegetais, ovos e até energia elétrica, né, Heitor? Isso mesmo, Renata. E esse tipo de projeto, a gente está divulgando a prosperidade no semiárido brasileiro, que é um tipo de tecnologia que pode ser aplicada com baixo custo e que pode trazer uma qualidade de vida boa para quem vive na região. Inovações e produtos pensados num ecossistema mais sustentável, como essa bicicleta feita de nióbio, um material mais resistente e duradouro que o aço. Ou o multiuso do butiá, um fruto produzido pela palmeira butiazeiro, de onde saem bolsas, chapéus, artesanatos e uma infinidade de opções culinárias. Aqui a gente aprende também formas de conduzir a eletricidade sem perda, utilizando material subcondutor a baixíssimas temperaturas. Os canadenses vão às urnas hoje para eleger os novos integrantes do parlamento do país, que definirão quem vai ocupar o cargo de primeiro-ministro. Segundo pesquisas, o atual premier, o liberal Justin Trudeau, corre o risco de perder a reeleição para o rival do Partido Conservador. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges.
O atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, compareceu a uma zona eleitoral em Montreal, acompanhado da esposa e dos 3 filhos. O líder canadense, do Partido Liberal, enfrenta uma disputa acirrada com o rival do Partido Conservador, Andrew Scheer. As pesquisas apontam um empate técnico, com cerca de 30% de intenção de votos, para o partido de cada candidato. Um resultado com esses números não permitiria a nenhum deles a maioria absoluta na Câmara dos Deputados. E a governabilidade deve depender de alianças. A credibilidade de Trudeau está abalada desde a divulgação, no mês passado, de fotos antigas do líder canadense com o rosto pintado de preto. A prática, conhecida como blackface, é considerada uma forma de racismo. Trudeau pediu desculpas. O primeiro-ministro também teve a imagem prejudicada neste ano, quando foi acusado por sua ex-procuradora-geral de pressioná-la a interromper a acusação de uma empresa no Canadá. Polêmicas à parte, pesquisas mostram que os eleitores canadenses priorizam questões como assistência médica, medidas contra mudanças climáticas e taxação de impostos. O representante do Partido Conservador, Andrew Scheer, promete cortar impostos. Já Justin Trudeau afirma que vai ampliar políticas de preservação do meio ambiente. Se o partido de Justin Trudeau perder a eleição, vai ser a primeira vez em 84 anos que um primeiro-ministro canadense não consegue assegurar o segundo mandato. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A saída do Reino Unido da União Europeia segue sem definição. Hoje, o parlamento britânico barrou a votação de um acordo feito entre o bloco e o primeiro-ministro Boris Johnson na semana passada. A decisão partiu do presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, que considerou inviável colocar uma mesma questão no parlamento 2 vezes. Isso porque o acordo esteve na pauta dos parlamentares no último sábado em uma sessão extraordinária. Mas depois de a casa passar uma emenda que forçou o primeiro-ministro a pedir um adiamento do Brexit, a votação foi adiada. Em resumo, a moção de hoje é substancialmente a mesma moção de sábado e a Câmara decidiu o assunto. Minha decisão é, portanto, que a moção não será debatida hoje, pois essa seria uma ação repetitiva e desordenada. A data oficial para o Brexit continua sendo de outubro, mas também no sábado o gabinete do primeiro-ministro enviou uma carta à União Europeia pedindo uma nova extensão do prazo para 31 de janeiro de 2020. Boris Johnson se recusou a assinar o documento. A líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, pediu desculpas à comunidade muçulmana depois que a polícia atingiu uma mesquita com um canhão de tinta azul durante operações para conter protestos pró-democracia no domingo. Hoje, novas manifestações tomaram as ruas da região semi-autônoma da China. 68 pessoas foram detidas. Os protestos no Chile, que começaram na última sexta-feira, já deixaram 11 mortos. Segundo o governo chileno, a maioria morreu em incêndios. Além disso, quase 1.500 pessoas foram presas. Centenas de manifestantes foram às ruas em Santiago nesta segunda-feira para protestar contra o governo do presidente Sebastián Piñera. As forças de segurança usaram canhões de água e bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. O metrô, que ficou fechado durante o final de semana, foi reaberto hoje. Durante os 4 dias de protestos, os manifestantes saquearam estabelecimentos comerciais e incendiaram ônibus, prédios e estações de metrô. A empresa estatal que administra o sistema metroviário de Santiago avalia que o prejuízo deve chegar a mais de 300 milhões de dólares. Também houve muito confronto com a polícia. Ontem, após decretar toque de recolher, Piñera disse que o país está em guerra contra um inimigo que está disposto a usar a violência sem nenhum limite. Incluso quando significa perdas de vidas humanas. Os atos começaram na última sexta-feira e foram motivados pelo anúncio de aumento na tarifa de metrô. A medida foi suspensa no sábado, mas os protestos violentos continuaram. No mesmo dia, o presidente decretou estado de emergência e tropas militares foram mobilizadas para conter a situação. Segue suspensa a divulgação da contagem dos votos das eleições presidenciais da Bolívia. O último balanço oficial, divulgado ontem,
mostrou que o atual presidente, Evo Morales, seguia em primeiro lugar, com cerca de 45% dos votos. O resultado parcial leva as eleições para o segundo turno. Hoje, o candidato Carlos Mesa questionou a suspensão da divulgação dos votos por parte do TSE e falou em manipulação dos dados. A primeira missa no Brasil em homenagem a Santa Dulce dos Pobres foi realizada ontem em Salvador. A celebração reuniu quase 50 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Parecia final de campeonato, mas era só mais um capítulo de uma história de amor e fé. É de uma grande alegria, né? Com esse amor que nós vamos comemorar a nossa santa brasileira, a primeira santa do Brasil. No lugar de torcedores, devotos. E todos vestiam a mesma camisa. É muito emocionante demais, muito mesmo. Eu não tenho nem palavras para falar esse dia. Na multidão, os baianos eram maioria. Devotos, religiosos, e todos se encheram de orgulho. Para nós, aumenta a nossa motivação vocacional em também querer servir. Mas também veio muita gente de fora. A senhora são de onde? Petrolina. Petrolina, Pernambuco? Exatamente. E gente que fez um sacrifício para estar aqui. Primeira missa dela no Brasil, a senhora vai participar. Graças a Deus. E Santa Dulce também é especial. Dentro da Fonte Nova, quase 50 mil pessoas. Tanta fé que só as arquibancadas não foram suficientes. Milhares de devotos ocuparam também o gramado. Os shows deixaram o dia ainda mais especial. Os artistas se revezavam para contar em versos a história do anjo bom da Bahia. Deixou aí um exemplo de fraternidade, né, de amor ao próximo. Então, sempre toca muito o coração da gente, né, participar. Nessa celebração não poderia faltar a presença das crianças, que tanto a irmã Dulce ajudou durante toda a vida dela. As crianças têm uma participação especial nessa história. Como é que você está se sentindo participar de um momento desse? Mano, isso é tudo que eu queria na minha vida. Eu tô me sentindo muito feliz. É uma sensação inexplicável. 500 crianças das obras sociais de Irmã Dulce encenaram momentos marcantes da vida da freira. José Maurício, que voltou a enxergar depois de 14 anos, num milagre atribuído à Irmã Dulce, também faz parte dessa história. O meu milagre foi determinante para a canonização e isso para mim é uma honra muito grande, mas a honra maior é dela, que me fez voltar a enxergar. A gratidão a ela é eterna. Dom Murilo Krieger, o cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, teve a honra de celebrar a primeira missa no país da primeira santa brasileira. É um momento único. E eu tenho certeza de que vou guardar, assim, deste momento, lembranças mil para o resto da minha vida. Agora um dos momentos mais esperados da celebração. São 5h20 da tarde, começa oficialmente a primeira missa no Brasil em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Durante mais de 2 horas, os fiéis assistiram a um evento histórico que confirmou a santidade de Irmã Dulce. Declaramos e definimos santa a bem-aventurada Dulce Lopes Pontes. No final, a imagem de Santa Dulce dos Pobres foi ao encontro do povo, como ela sempre esteve. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.